Mateus, capítulo 5. Como já é do conhecimento dos irmãos, nós estamos estudando o livro de Mateus. Então, já caminhamos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. E agora nos encontramos no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Eu vou ler apenas o verso 1, ok? E à medida que eu for expondo, eu lerei os demais versículos. Todos encontraram? Sim? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Nós oramos pelas crianças e peça a Deus que de um modo muito especial fale com o seu coração, fale com a sua vida e encontre você nessa noite. Você saiu da sua casa com o propósito de prestar a Deus um culto. E é por isso que nós nos reunimos. Senão não haveria necessidade de estarmos reunidos. A gente se reúne porque é assim que nós prestamos um culto. De forma coletiva e juntos. E aí então cada parte desse culto é um serviço a Deus. Quando cantamos, quando oramos e quando ouvimos a palavra. Mas peça para que Deus fale com você. Peça para que Deus te dê concentração e que a sua alma possa estar aberta para ouvir da mensagem e da palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos achegamos à Tua presença. E nesse instante, ó Deus, queremos meditar na Tua santa palavra. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, fale ao coração de todos que se encontram aqui. De modo muito especial, que Tu fales, ó Deus, ao coração dos Teus servos. E que a Tua palavra encontre o lugar reservado por Ti e cumpra nessa noite o seu propósito. Esteja também com a minha vida, como Teu instrumento, para que eu seja nada mais do que isso, nada menos do que isso, apenas o instrumento do Senhor. E que apesar das minhas muitas limitações, que a Tua graça abundante se manifeste nessa noite sobre todos que se encontram aqui e se porventura alguém também esteja ouvindo essa mensagem em suas casas. Que assim, ó Deus, Tu sejas glorificado também nesse momento. É a oração que faço em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, se eu fizesse uma pergunta simples, ou talvez não tão simples, o que é felicidade? O que é felicidade? Essa é uma pergunta que é feita constantemente. E as pessoas estão sempre perguntando o que é ser feliz e o que é felicidade. Eu poderia trazer uma definição simples do que é felicidade. Felicidade, a gente pode defini-la como sendo um estado de bem-estar. A felicidade pode ser entendida como uma alegria intensa, como uma satisfação interior. São 3 definições que eu poderia dizer do que é felicidade. Um estado de bem-estar, uma alegria intensa, uma satisfação interior dentro da alma. Talvez você tenha outras definições e talvez tenha outros discursos sobre o que é felicidade. Mas de modo geral seria isso. Mas para mim, mais do que definir felicidade, existe 3 ideias que elas precisam estar muito claras quando eu proponho definir a felicidade. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Há 3 questões que devemos pensar sobre esse tema. A primeira questão preste bem atenção. A felicidade, seja ela o estado de bem-estar, uma alegria intensa, uma satisfação interior, a felicidade, ela é sempre consequência. A felicidade é sempre a consequência de alguma coisa. Ela é sempre o resultado de algo. Portanto, a felicidade, ela é sempre derivada de alguma coisa. Esse é um ponto. Independente da definição que eu dê,
A felicidade, de um modo geral, ela tem essa característica. Ela é, portanto, uma consequência. Ela é, portanto, o resultado de alguma coisa. E, portanto, a felicidade, ela é sempre derivada de algo. Ela é sempre o resultado de alguma coisa. Esse é um ponto para se pensar. Segundo ponto para se pensar, a felicidade tem sempre um objeto que gera esta felicidade. Portanto, há sempre uma causa que gera a felicidade. Daí podemos chegar à clara conclusão de que a felicidade não existe em si mesma. Ninguém é feliz em si mesmo. Toda felicidade é derivada de algo. E toda felicidade, ela tem uma causa, um objeto que gera essa felicidade. Seja esse bem-estar, seja essa alegria intensa, seja essa sensação de satisfação que a alma encontra. Portanto, a felicidade é uma consequência e a felicidade tem uma causa. Agora, aí é um detalhe para se pensar um pouco mais. Esse objeto, ele pode ser pessoas, lugares, outros objetos como o dinheiro, a posição, o poder. Ou seja, as pessoas, elas encontram satisfação, elas encontram alegria intensa, as pessoas, elas encontram um estado de bem-estar, que é felicidade, que é oriunda de um objeto. E esse objeto pode ser pessoas, pode ser um relacionamento, seja ele marido, mulher, namorado, namorada, de amizade, ou filhos, ou pais, pessoas, de um modo geral. Ele pode ser um lugar, há pessoas que se satisfazem em estar em ambientes, curtindo os seus prazeres, como bebidas e seus vícios. Há pessoas que têm um prazer no dinheiro, algumas na sua posição, no seu status, no seu poder, naquilo que ele conquistou. Ou seja, o objeto que gera a felicidade são diversos, são particulares e tem muito a ver com aquilo que a gente busca. Mas há uma terceira característica que nós não podemos ignorar. E é aqui que está o X da questão. A felicidade, ela é temporal. Ela é temporal, pois ela dura apenas enquanto o objeto durar. Seja pessoas, seja lugares, seja qualquer outro tipo de questão. Se eu pegar o objeto com dinheiro, por exemplo, que me traz felicidade, ele só vai gerar felicidade enquanto eu tiver dinheiro. Se eu coloco sobre alguém, uma pessoa, a razão da minha felicidade, essa felicidade só vai durar enquanto essa pessoa fizer parte da minha vida. Se eu ocupo um lugar, um espaço, um ambiente, um boteco qualquer da vida, no qual eu vou todos os dias e lá eu encontro felicidade, essa felicidade só vai durar enquanto o boteco existir. Portanto, a felicidade, ela é sempre temporal. Ela sempre está ligada ao objeto pelo qual gera a minha felicidade. E ela vai durar enquanto o objeto existir. Quando o objeto não mais existir, a felicidade vai embora. Daí então, queridos, independente do seu conceito de felicidade, eu trouxe alguns. Um estado de bem-estar, uma alegria intensa, uma satisfação interna. Esses três elementos precisam estar claros. A felicidade é uma consequência, a felicidade tem um objeto e a felicidade tem um tempo. Ela é temporal. Até aqui, está claro para os irmãos essa discussão? Sim. Isso tem que estar claro para a gente entender aquilo que Cristo vai propor. Pois o que Cristo vai propor aqui é exatamente a mesma ideia. Pois ele vai propor um objeto, ele vai propor uma felicidade e ele vai propor um tempo. E, portanto, a proposta de Jesus, ela é diferente de muitas propostas que os irmãos poderão ouvir por aí. Então é sobre isso que nessa noite eu quero tratar com os irmãos, sobre a felicidade.
A felicidade que tem um objeto, a felicidade que tem uma causa, obviamente, que tem uma consequência e que tem um objeto, e é isso que Cristo vai nos mostrar. Eu quero então pensar com os irmãos esses 12 versículos aqui de Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte, ele não é um registro único. É claro que Cristo não disse tudo isso de uma vez só. Mateus, ele colocou todos os ditos juntos, como é típico do seu livro. Cristo com certeza disse isso aqui em várias ocasiões, e Mateus compilou tudo junto nesse processo que a gente vai encontrar mais ou menos no livro de Lucas. E aqui então a gente pode pensar num tema nessa noite, e é esse tema que quero propor para você. E preste bem atenção, pois o tema é a felicidade em meio à renúncia. A felicidade em meio à renúncia. Porque essa é a proposta de Jesus. Daí eu quero convidar você a ler comigo o texto, ok? Eu vou trazer algumas explicações sobre os versos que estão aqui. Vamos lá, capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, e ele começa dizendo, bem-aventurados, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Daí ele começa mostrando um lugar e um estado e uma condição do coração humano. Ele diz, felizes são os humildes, felizes são os pobres de espírito. E é claro que essa expressão pobre de espírito se tornou uma expressão pejorativa de alguém desanimado, desencorajado, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Cristo está dizendo aqui. Pois quando Cristo diz a ideia de pobre, ele está pensando no contexto do Antigo Testamento, onde o pobre, o aflito, o quebrantado, o contrito, não tinha ninguém e nada para recorrer a não ser o Senhor. Portanto, ele não está pensando numa condição especificamente econômica, de ter dinheiro ou de não ter dinheiro. Mas ele está trazendo a ideia para um conceito de condição, de uma compreensão. Se você olha para o Velho Testamento, o pobre, o contrito, o indivíduo, portanto, que era aflito, ele tinha apenas Deus para contar, apenas Deus para esperar. É nesse conceito que Cristo diz que felizes são os pobres de espíritos, porque ele não está trazendo, como eu disse, um aspecto econômico, é uma questão de espiritualidade. Diz, felizes são aqueles que olham para si mesmos e conseguem ter a clareza do seu lugar e da sua própria condição, de dependência de Deus, de pecador, de desvalido, de empobrecido nesse sentido, de limitado, de frágil, de alguém que tenha necessidade de recorrer a Ele, e que ao olhar e olhar-se no espelho, se percebe como alguém de fato pequeno, limitado, como alguém no Antigo Testamento que era empobrecido e que carecia da misericórdia de Deus para ser alimentado, para ser assistido. Portanto, é uma condição do coração de olhar para si e ver a própria fragilidade, a própria condição de pecador. De pecador. Depois ele fala do tempo, o que eu vou fazer mais à frente. O verso 4 diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É claro, queridos, que as nossas lágrimas são vistas por Deus, de qualquer tipo. Mas eu não posso pegar o verso 4 e desassociá-lo do verso 3. Se o verso 3 está me fazendo entender que tem a ver com uma condição, com a minha compreensão do meu lugar como pecador, o choro aqui não pode ser um choro qualquer, mas um choro relacionado à minha condição de pecador. Há dois elementos aqui: confissão e contrição.
A confissão, queridos, é quando eu reconheço quem eu sou. Eu chego diante de Deus não com um coração arrogante, prepotente, altivo, elevado, como se eu não dependesse dEle, como se eu não precisasse dEle, como se na verdade eu fosse dono de mim mesmo. Mas eu chego diante dEle reconhecendo quem eu sou, um pecador, frágil. E esse estado me leva à contrição, que é as lágrimas exatamente por causa do meu pecado contra Ele. Portanto, é uma condição que o coração se encontra, que inclui confissão e que inclui contrição. A felicidade na proposta de Jesus tem a ver com o reconhecimento do meu lugar. E entendendo o meu lugar, isso gera tristeza. Mas ele continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E a ideia de manso aqui, a palavra aqui, pode ser traduzida por várias expressões, mas aqui ela pode ser traduzida por gentileza. Ser gentil. Mas a gentileza aqui, ela está relacionada ao contexto também anterior. O Everton está aqui na minha frente. E aí, conhecedor da palavra, ele chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu sou um homem pecador. Eu sou falho e tenho erros. E ele chora diante do Senhor. Mas aí eu chego para o Everton e falo assim: Everton, você é um pecador. E aí ele não aceita. Porque o coração dele não é manso e nem gentil. A ideia do texto é exatamente uma gentileza com trato para com o outro, quando eu compreendo o meu lugar. Se eu me vejo como um pecador, obviamente eu compreenderei a maneira pela qual eu devo tratar com a outra pessoa. E portanto, o que são estes mansos, são essas pessoas gentis por entender quem são, é que reagem da maneira correta. E quando são confrontados com a verdade, não reage com a hostilidade, exatamente porque compreende quem são. E quando, portanto, são confrontados com a verdade, quem são, não se revoltam. São gentis. Gentis com o outro. Por causa da compreensão de quem é. O texto continua: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Obviamente, irmãos, quando ele diz justiça aqui, ele não está pensando na justiça como elemento de justificação, forense, legal, porque depende de Deus, mas ele está pensando numa justiça moral, e que vai levar para uma justiça social. Tem a ver com uma condição do coração de entender, de perceber que a mudança, como vai ter um verso um pouco mais à frente, precisa acontecer de dentro para fora. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça moral. Moralidade tem a ver com santidade, que tem a ver com integridade, que tem a ver com uma condição dentro do coração, onde as nossas ações são reflexo de um coração justo, que foi de fato moldado e transformado por Deus, porque as nossas ações têm a ver com aquilo que a gente é, com aquilo que nós somos. E portanto o que Cristo quer mostrar é que as ações devem refletir a integridade do meu coração. Portanto é uma justiça moral, de pessoas que não têm o que esconder, e que as suas ações refletem dentro dos seus corações a verdade de Deus. Ele continua dizendo: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em outras palavras, é bem-aventurado aqueles que têm compaixão do outro, que dá ao outro aquilo que de fato ele não merece. Age com compaixão, age com pena. Porque na proporção que age, também vai experimentar.
Ele continua. Bem-aventurados os limpos de coração. E aqui está muito relacionado à ideia da justiça. Porque a ideia de ter um coração limpo. E aqui dá para se enfatizar de novo. Não é uma limpeza externa, mas é algo que está dentro do coração. Sabe, queridos? Nem sempre aquilo que a gente vê das pessoas é de fato aquilo que elas são. As pessoas fingem, as pessoas são hipócritas, elas são falsas. As pessoas às vezes reagem de forma distinta daquilo que de fato são, dependendo do lugar, dependendo com quem estão e dependendo das motivações e intenções. O que Cristo está dizendo é que a felicidade real, ela parte de um coração de fato limpo, um coração de fato que é santificado ao ponto de que as ações são verdadeiras, porque o coração é verdadeiro. E mais uma vez, traz a ideia de integridade. A gente precisa chegar a um ponto em nossas vidas que aquilo que as pessoas vê de fora é exatamente aquilo que a gente é por dentro. E isso é o conceito de felicidade que Cristo propõe. Que aquilo que eu expresso, que aquilo que eu falo, que aquilo que eu transmito é exatamente aquilo que eu sou por dentro. Portanto, é um limpo de coração. Porque toda hipocrisia, toda falsidade e toda dissimulação, em algum momento ela é desmascarada. Em algum momento ela traz um prejuízo, em algum momento você está agindo da maneira errada no lugar errado. E aí você está fingindo no lugar errado e vai ser descoberto. É portanto que não há como a vida inteira alguém ser assim. Traz a ideia de integridade. De integridade. Ele diz mais: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O maior pacificador é Deus, ao enviar Jesus. Cristo, portanto, gerou paz. E aí, queridos? Felizes são aquelas pessoas que são instrumento de Deus para gerar paz, para promover paz, para promover reconciliações. Indivíduos que se colocam no meio de outro ou de outros para que haja paz. Indivíduos que trazem outros que estão longe para perto. E aí a sequência termina dizendo: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E agora ele inclui uma condição que nem sempre é favorável, que é a condição de ser perseguido por causa da justiça de Deus, dessa justiça moral. E ele diz mais, que você é feliz porque você entrou num grupo de pessoas que já experimentaram, que já passaram por isso e que hoje experimentam da glória de Deus. Portanto, ele inclui esses perseguidos num grupo de indivíduos que já passaram por isso. Por isso ele diz, assim perseguiram os profetas, assim, portanto, perseguiram esses homens antes. E aí é preciso ver tudo isto como um sinal de graça e de justiça. Agora pense comigo, queridos. E aí faço o link das coisas que eu disse no começo. Eu disse que a felicidade, ela é um estado de bem-estar, uma alegria intensa, é uma sensação profunda na alma. Eu disse que a felicidade, ela é consequência de alguma coisa, ela sempre tem um objeto. E essa felicidade está relacionada a um tempo. E esse tempo vai durar enquanto o objeto existir. Sejam pessoas, sejam lugares, sejam coisas. Aqui Cristo vai trazer uma proposta completamente diferente de qualquer proposta de felicidade que a gente encontra por aí. Ele diz, felizes são aqueles que olham para si e reconhecem que depende de Deus. Felizes são aqueles que, ao reconhecer isso, choram pelos seus pecados.
Felizes são aqueles que são gentis com o outro, porque não vê no outro, ou não vê a si maior do que o outro, mas vê o outro como igual, como pecador, e portanto trata o outro com gentileza, porque está igual, no mesmo nível. Felizes são aquelas pessoas que têm justiça moral, que dentro do coração procura aquilo que é santo, que é moral e que é correto, e que isso desemboca numa justiça social, no trato com o outro. Felizes são aquelas pessoas que agem com compaixão, que estende a mão para o desvalido, sofrido, aquele que está angustiado, aquele que até poderia não merecer, mas que age com misericórdia. Felizes são aqueles que são limpos de coração, que são íntegros, e que, portanto, refletem por fora aquilo que exatamente são por dentro, santos em Cristo. Os pacificadores, que se colocam na brecha para reconciliar, para trazer as pessoas à paz. E por fim ele diz, quando você se encontra no grupo dos que são perseguidos por causa de Jesus, se alegre, se regozije, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se eu entendo, irmãos, o objeto, se eu entendo a felicidade, e se eu entendo de fato a causa, ou o tempo, esse texto me ensina algumas verdades preciosas. E eu quero trazer aqui algumas lições dentro desse tema. A felicidade em meio à renúncia. Primeira lição que quero que você guarde, a partir do texto, é que a felicidade proposta por Cristo tem um objeto, tem uma causa. E a causa, o objeto é Ele próprio e o seu reino. Essa é a lógica de Jesus. Ele vai dizer: bem-aventurados humildes de espírito, porque ele aponta para Deus. Os que choram aos pés da cruz de Cristo pelos seus pecados, que têm fome de justiça moral, que de fato age com misericórdia, que é limpo de coração. Ou seja, a causa, o objeto de felicidade proposta por Cristo é Ele próprio, é o reino dele. Do mesmo modo que as pessoas procuram outros objetos, porque toda felicidade está relacionada a um objeto. Quantas pessoas você conhece que são felizes, que são extremamente contentes numa noite de bar? Eu tenho um aluno do seminário, ele está no 2º ano. E aí nós conversávamos na sala de aula, e ele foi um indivíduo que veio para o evangelho já tarde, já na fase adulta, inclusive para o seminário também. Aí ele fala assim: quando alguém diz que alguém que está no boteco é infeliz, ele está mentindo. Porque quando ele estava no boteco, ele era feliz. O objeto, a causa de felicidade é aquilo ali. Ou seja, há uma felicidade em tudo aquilo que este mundo produz. O problema é o tempo. O problema é a qualidade. O que Cristo faz aqui é se colocar entre os vários tipos de felicidade que são promovidos pelo mundo e dizer: olha, há uma felicidade que está atrelada a ser humilde, a chorar pelos pecados, a ser manso, a ter fome de justiça, a ter um coração limpo. E essa felicidade tem como objeto, como causa, eu mesmo, o reino de Deus. O reino. Portanto, a felicidade proposta por Cristo tem Ele mesmo como objeto. Segunda lição. A felicidade proposta por Cristo também tem um tempo. Ela é também temporal. Ela é eterna. Ainda que já esteja presente, é no futuro a sua manifestação completa. É por isso, irmãos, que o texto coloca os verbos sempre no futuro. Bem-aventurado aqueles que hoje, no presente, reconhecem que depende de Deus, porque no futuro, lá, deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que hoje choram pelos seus pecados, porque eles serão consolados por Deus.
Bem-aventurados são aqueles que hoje são gentis, porque é essas pessoas que vão herdar a terra. Bem-aventurados são aqueles que agem com misericórdia, porque estes, de fato, vão também alcançar a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus o que ninguém fez, nem Adão. Bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, porque muitos foram e hoje desfrutam da glória e da presença do Senhor. Portanto, o texto nos aponta para um tempo futuro, mas para uma eternidade. Ainda que hoje a vida cristã tenha lá suas muitas lutas, o texto nos faz enxergar para frente. E aí é uma terceira lição. Essa felicidade de Jesus pressupõe uma renúncia. Pressupõe uma renúncia. Qual é a renúncia? Está explícito no texto. Ser humilde. Chorar pelos pecados, ser gentil, ter fome de justiça, ser misericordioso, ter um coração limpo, ser um pacificador e alegrar-se quando as pessoas dizem: olha que crentinho tolo, olha que pessoa idiota, olha que pessoa atrasada, olha que indivíduo que não sabe viver, que não sabe aproveitar. Olha que indivíduo que não consegue usufruir da vida. Ou muitas vezes perder emprego, ou coisas dessa natureza, ou até amigos, assim por diante. O fato é que essa felicidade pressupõe uma renúncia. Uma renúncia. Porque aqueles indivíduos que procuram as felicidades dentro do seu próprio coração, eles não dão a si o direito e o dever de renunciar nada. Sabe aquela ideia de que enquanto a felicidade durar é o que importa? Mas isso é uma grande tolice, porque a gente sempre vive o presente. Quando o presente é ruim, o passado não traz alívio nenhum. Nenhum. Se eu vivi na amargaça, na balbúrdia, numa vida boêmia, quando agora eu sofro as consequências de todas as minhas escolhas, o meu presente não é aliviado pelo passado. Porque eu não posso viver o passado ou o futuro. Eu só posso viver o agora, o presente. E é por isso que a lógica de Jesus é diferente do mundo. Porque ele não aponta para uma lógica do aqui e agora, mas uma lógica que é eterna. Quando tudo se acabar e lá eu estiver na glória, eu vou experimentar e entender que a renúncia valeu a pena. Dá para entender essa lógica toda? E é isso que é a lógica da felicidade que Deus propõe. Portanto, queridos, a felicidade proposta por Cristo é esta, onde Ele mesmo é o objeto, onde o tempo é aqui, mas é a eternidade, mas que pressupõe uma renúncia. E aí eu quero concluir essa mensagem, e eu quero trazer 3 aplicações. E eu peço que você preste bem atenção nelas, e que você reflita particularmente sobre a sua vida, sobre a sua felicidade e sobre a sua busca por felicidade. A primeira aplicação é: tenha consciência do tipo de felicidade que você está buscando. Tenha consciência do tipo de felicidade que você está buscando. Meu amado, minha amada, meu irmão, se é numa noite de bar que você está procurando felicidade, saiba, ela vai acabar. Se é numa festa qualquer, ou se é em prazer, ou se é em pessoas, saiba, isso vai acabar. Portanto, você tem que ter a consciência do tipo de felicidade que você está buscando. É uma felicidade que tem data de validade? É uma felicidade que vai durar apenas enquanto o objeto existe? Para ser aceito? Para ter um lugar? Para se sentir pertencente a um ambiente? Tenha consciência disso. E tenha consciência porque ninguém pode trabalhar na tua consciência.
Eu poderia passar aqui a noite inteira tentando te convencer de alguma coisa, mas é a tua consciência que vai te levar para algum lugar. É a tua consciência que vai te fazer pensar daquilo que você quer. Você realmente quer ser feliz? A felicidade proposta por Jesus, ela passa por essas questões e passa por uma renúncia. E Cristo não negocia aquilo que Ele propõe. Agora, há várias outras felicidades. Tenha consciência do tipo de felicidade que você está buscando. Segunda aplicação. Toda felicidade fora de Cristo termina em infelicidade. Toda felicidade fora de Cristo termina em infelicidade. Em alguns casos, em profunda infelicidade. Aquilo que eu acabei de dizer, queridos. Nós não vivemos o passado, nós não vivemos o futuro. Eu sempre falo para mim mesmo que eu prefiro me arrepender por aquilo que eu não fiz do que daquilo que eu fiz. Porque aquilo que eu poderia ter pensado assim, poxa, eu poderia ter feito isso ou aquilo, mas não fiz, passou. Mas aquilo que eu fiz me marcou, mexeu comigo e eu trago as consequências daquele tempo. É por isso que toda felicidade fora de Cristo, ela acaba e ela vai gerar infelicidade em algum momento. E tem um tipo de infelicidade que ela é profunda. Quantas e quantas pessoas você conhece, que você já ouviu, que você já conversou, dizendo para elas, meu irmão, esse caminho vai te trazer infelicidade, esse caminho vai te trazer problema lá no futuro. E ele não te escutou, ele não te ouviu, ele disse, eu quero ser feliz, enquanto durar a felicidade, eu quero aproveitar, eu quero curtir. O problema é que fora de Cristo ela vai acabar. E aí é óbvio, a infelicidade será a proporção das escolhas que eu fiz. Isso é natural que seja assim. Porque nós vivemos o presente. Nós só vivemos o agora. Eu colho as escolhas que eu fiz no passado. E quando Cristo voltar e Ele conceder o destino de todos, aqui, nesse lugar, para o bem ou para o mal, nada mais poderá ser feito. É por isso, meu irmão, que fora de Cristo, você vai encontrar uma felicidade temporária. Se a sua felicidade está atrelada a alguém, ou alguma coisa, a uma posição, a um lugar, a um ambiente, a indivíduos, saiba, isso vai acabar. E vai gerar algum tipo de infelicidade. E por fim, eu concluo dizendo, não sofra tanto pela renúncia em detrimento da glória. Não sofra tanto pela renúncia em detrimento da glória. Irmãos, sejamos honestos. A gente vai vivendo a vida cristã e ela traz a nós muitos desafios. A gente é confrontado o tempo todo para renunciar. Renunciar à carne, renunciar ao mundo, renunciar a isso, renunciar aquilo. E muitas vezes a nossa mente é confrontada com outras pessoas que aparentemente estão felizes em não renunciar nada. E aí o nosso coração começa a ser seduzido com a possibilidade de pensar, será que realmente esse caminho de renúncia é o melhor? Será que pagar esse preço é o melhor caminho? Será que renunciar é a melhor estratégia? E aqui me faz lembrar muito de Asaf, no Salmo 73, quando ele olha para fora e ele disse, aqueles que não servem a Deus, que blasfemam contra ele, parece que não tem problemas, parece que estão sempre felizes. Aí então diz Asaf, até que entrei no santuário de Deus e me atinei para o fim deles, porque tudo há um fim. Não sofra pela renúncia que você
tem que fazer em detrimento da glória que te espera. E para que o seu coração tenha fé e esperança, eu quero deixar com você, para finalizar, um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18. Romanos, capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência ou aguardamos, é isso que é a proposta de Jesus. Espere mais um pouco. Continue renunciando. Continue sendo pobre de espírito, chorando pelos pecados, sendo gentil com as pessoas, misericordioso, sendo limpo de coração, buscando santidade, vivendo de acordo à vontade do Senhor, abrindo mão da carne, do mundo, de qualquer coisa que afasta dele. Tenha calma. Aguarde. Porque a gente vive pela esperança, a gente vive pela fé, a gente vive confiado de que Deus nos ama e de que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e que renunciar por Ele é que gera felicidade. Ainda que hoje, como Asaf, olhamos para cima do muro e pensamos, poxa vida, aquele indivíduo odeia a Deus e está mais feliz do que eu. Não, ele não está, porque o objeto da felicidade dele é temporário, o seu não é. O seu é eterno, porque é Cristo. O grande segredo, queridos, que a gente vai descobrindo no decorrer da vida, é encontrar satisfação em Cristo. Em Cristo. O filho pródigo foi procurar felicidade longe do pai. E o filho que ficou não tinha felicidade perto do pai. O problema é que nenhum nem outro experimentava da presença do pai. Ir para fora, afastar-se de Cristo, é infelicidade. A infelicidade vai vir. Mas o problema nosso de crente, que frequentamos a igreja, que estamos na igreja, é porque estamos perto de Deus, perto de Cristo, perto da graça, e nós não experimentamos a graça. Não experimentamos a presença, não experimentamos o direito que agora temos em Cristo, de sermos filhos, de termos sido alcançados por Ele, de termos orações respondidas, de termos a presença dEle para confortar e consolar, encher o coração de paz e continuar vivendo e lutando. Porque em Cristo a felicidade é real e ela é possível. É possível experimentar da presença de Jesus. Mas enquanto você ficar na ponta dos pés, olhando para fora, você apenas vai estar enganando o seu próprio coração. Cristo é o objeto da felicidade. Cristo é o objeto da felicidade. Que a gente possa experimentá-lo da sua presença sempre. Amém? Vamos terminar? Vamos cantar? E aí depois vou orar pelos irmãos. Queridos, vamos orar. E vamos finalizar esse momento de culto solene. E eu queria que você entendesse e não se esquecesse que Deus nos ama. E por nos amar, Ele nos dá a igreja, nos dá o corpo.
para que a gente continue fazendo isso aqui. Do mesmo jeito que vocês, eu também estou na mesma caminhada, na mesma jornada, lutando todos os dias e precisando do vento do Espírito para fortalecer a alma e o coração, quando o coração está amargo, triste, quando as dúvidas vêm à mente, quando as lutas apertam, quando a gente deseja e não consegue. Mas enquanto a gente caminha, o Senhor vai falando conosco. Eu estou aqui nessa noite para falar para você, para que você tenha calma e que você continue a jornada. Você continue a jornada. Que você continue esperando. Que você continue renunciando o que precisa ser renunciado. Que você continue buscando o objeto que é Cristo. Para que a felicidade dele seja completa no seu coração. É por isso que estamos aqui, para que a gente se apoie, para que a gente se fortaleça, para que a gente se estenda a mão um ao outro, para que ninguém fique para trás, porque a jornada é muito longa, mas é em Cristo, a gente tem a certeza dessa vitória. Vamos orar? Eu quero aproveitar e orar pelo pai da Maiana, a Beatriz, a netinha da Beth, vai fazer cirurgia amanhã, certo, Beth? Quero colocar também o filho do Rodrigo. Sim, meu jovem. Como que ele chama? Samuel. Eu vou colocar o Samuel também na presença do Senhor. Também o Rodrigo, da Cristina, vai fazer uma cirurgia essa semana também. Muito importante. Eu quero colocar todos esses na presença do Senhor. Também vou colocar também a Suzana. Vamos orar? Feche os seus olhos. E que tudo que foi dito aqui, irmãos, peça para que o Espírito assente isso no seu coração, assente isso dentro da sua alma, para que você experimente dessa felicidade que o Senhor dá. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos achegamos à Tua presença, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja, como congregação do Senhor, para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizer a Ti. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, aplique essa palavra no coração de cada irmão que se encontra aqui e aqueles que porventura talvez estejam em casa, ouvindo também dessa mensagem. Que Tu, ó Deus, trabalhe em nós, para que ao olhar para a glória que a nós é proposta, possamos suportar a renúncia que temos que viver neste mundo, para que o nosso coração, para que o nosso corpo, para que a nossa alma, para que a nossa mente, para que as nossas emoções estejam todas elas voltadas para Ti. Nos dê graça, ó Deus, para que nós não sejamos enganados por nós mesmos, nosso próprio auto-engano, não sejamos enganados pelas luzes de neon do mundo e nem pela nossa própria fraqueza da carne, mas que nós consigamos, ó Deus, pela força do Teu Espírito, permanecermos em Ti, confiados em Ti, crendo, ó Deus, de que a felicidade plena de fato nos aguarda. E enquanto a gente espera, enquanto temos a esperança, que o nosso coração se alegre em ser pobre de espírito, em chorar pelos pecados, em ser gentil, em ser limpo de coração, em agir com misericórdia, em ser pacificador. E quando somos perseguidos pela palavra, por aquilo que cremos, pelas verdades, em vez de desistirmos, continuarmos firmes. Porque assim Jesus viveu, assim os apóstolos viveram, os profetas viveram. E hoje, nessa geração, nós temos a honra de servir e sofrer pelo Teu nome. Mas em nossas fraquezas, em nossas dúvidas, em nossas debilidades, em nossos momentos escuros, em nossos momentos de dúvidas, de perguntas, de aflições, naqueles dias difíceis, ó Deus, como diz a própria palavra do Senhor, que Teu Espírito interceda por nós, que Teu Espírito nos fortaleça, que o Senhor abra os nossos olhos, que nossos corações sejam fortalecidos, que na nossa mente sejam trazidos palavras como esta, de que a felicidade é encontrada em Ti, que Tu és o objeto da nossa alegria, da nossa felicidade, para que a gente continue olhando para a cruz, olhando para a obra que Cristo fez em nosso favor. E assim a gente continue aguardando, continue caminhando, continue esperando.
Eu peço pelos irmãos que estão aqui nesse templo. Tu conheces o coração de cada um deles. Tu sabes, ó Deus, que cada um tem passado, vivido, esperado. Também Tu sabes os ídolos que fazem parte do coração dos irmãos, de onde alguns aqui têm depositado a sua felicidade, que têm insistido em buscar alegria fora de Ti. Eu peço, ó Deus, que na Tua misericórdia, Tu que conheces o coração de todos e verdadeiramente consegues sondar o íntimo de todos, por Tua graça eu peço que cada irmão que está aqui seja trazido à verdade, ó Deus, de que fora de Cristo não há felicidade, fora de Cristo não há alegria, fora de Cristo não há paz. E toda a felicidade que existe de fato neste mundo, gerado por pessoas, gerado por lugares, gerado por coisas, por posições, passa. E depois dessa felicidade, o que vem é uma infelicidade. Só em Cristo, verdadeiramente em Cristo há felicidade. Que Teu Espírito nos convença dessa verdade. E se nessa noite alguém está com essa dúvida, que movido por Tua misericórdia, Tu toque em seus corações. Mas que sejamos fortalecidos por Ti. E eu peço a Deus pela vida da Beatriz, do Rodrigo, que farão cirurgias, ó Deus. Eu peço a Deus pelo seu Hélio, pai da Maiana. Peço, Deus, pela Suzana, que estão enfermos, que a Tua graça esteja com essas pessoas, que a Tua mão de poder possa alcançá-los. Peço pelo Samuel, que está aqui, que também pediu oração. Tu conheces as suas necessidades, e por ele eu peço a Tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. E que nessa semana Tu esteja conosco, para que em cada lugar que a gente possa ir, que cada espaço que a gente ocupar, possamos sentir da Tua presença, sentir do Teu poder, e que lá as pessoas nos vejam como discípulos de Cristo, e possam perceber que nós exalamos o bom perfume de Jesus. Aqueles que têm colocado na Tua presença pedidos especiais, ó Deus, que Tu ouças e que Tu atendas para a Tua glória e para o Teu louvor. E é essa oração que faço assim, ó Deus, em Cristo Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém.